Estamos recebendo hoje o pastor Renato Vargens. É um pastor que nós temos profundo carinho, já temos acompanhado, os irmãos também aqui da igreja já têm acompanhado nas redes sociais, e a gente pôde ter o privilégio de tê-lo aqui conosco, ministrando as Escrituras. O pastor Renato Vargens é pastor da Igreja Cristã da Aliança, uma igreja de confissão reformada e que tem já vários polos, né, sendo implantados no Brasil todo. E ele é também escritor já de quase 40 livros já publicados pelas editoras, as principais editoras aqui no Brasil também, que já têm atuado aí na produção literária do pastor Renato Vargens. Eu tive o privilégio também de ter um endosso do pastor Renato Vargens no meu livro Beleza e Cruz. Então nós louvamos a Deus por tudo isso, e também a satisfação imensa de poder neste dia receber o pastor Renato Vargens aqui em nossa igreja, em nossa comunidade, para juntos continuarmos aprendendo mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Renato Vargens, pode se achegar aqui na frente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Deus abençoe. Vamos orar por este momento. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos aprender mais do Senhor, e nós oramos não para que essa palavra fique apenas no campo da audição, mas que possa descer também em nossos corações e nos transformar para a glória do Teu nome. Use o Teu servo, Pai, e nós Te louvamos porque é tão maravilhoso nós termos no meio de nós pastores, servos do Senhor, que vivem o Teu Evangelho, pregam o Teu Evangelho, pregam apenas o Cristo, aquele que é o único Senhor e suficiente Salvador, e nós Te louvamos por isso. E pedimos também que o Senhor nos capacite, através da iluminação do Teu Espírito Santo, para entendermos a Tua palavra e aplicá-las em nossas vidas. E assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Para mim é uma alegria poder, nessa noite fria, poder estar aqui com os irmãos e compartilhar uma porção da palavra do Senhor. A minha oração é que o Deus Todo-Poderoso possa ministrar as nossas vidas através da exposição das Escrituras. E, para tanto, eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro e, para tanto, eu peço aos irmãos que, por gentileza, na medida em que forem achando o texto, que se coloquem de pé, para que a gente possa fazer a leitura da palavra de forma reverente. Jó, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, que diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhas, ou melhor, 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim Jó fazia continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse:
de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercastes de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Meu Deus, nós pedimos que Tu possas iluminar o texto que acabamos de ler e as verdades aqui retratadas possam ser compreendidas, mas não somente isso, aplicadas no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Nós rogamos a Tua bênção e pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Meus irmãos, antes de tratar especificamente do texto, permita-me fazer uma diferenciação daquilo que eu chamo entre um dia mau e o dia mau. Um dia mau é aquele dia que nós levantamos pela manhã, onde nada daquilo que a gente espera que dê certo, de fato o dê. Chove compulsivamente, o trânsito está um caos. Em virtude disso, não conseguimos pegar o transporte público no tempo desejado. Quando chegamos ao ponto do ônibus, um carro passa em alta velocidade e joga lama na nossa roupa. Ao chegar ao local de trabalho, o chefe nos dá uma bronca homérica pelo fato de que atrasamos, nos recomenda fazer uma série de atividades e quando a gente menos percebe, o tempo passou e a gente não conseguiu fazer absolutamente nada, a internet cai e nada funciona. Em contrapartida, percebemos que as demandas se multiplicam e, em virtude disso, não conseguimos sair do trabalho no horário correto. Chegamos em casa tarde da noite, o cônjuge vem falar dos problemas relacionados ao menino ou à menina durante o dia, a gente dá um passo para trás, assustado, pisa no rabo do cachorro e ele nos morde.
esse é um dia mau. O brasileiro costuma dizer que é um dia que você levantou com o pé esquerdo. Mas existe aquilo que as Escrituras chamam de o dia mau, artigo definido o, que aponta para batalhas que nós enfrentamos de forma hercúlea contra o adversário das nossas almas. E que não necessariamente significa que vivemos ou vivenciamos essa batalha em 24 horas. Às vezes o dia mau dura muito mais do que isso. É onde o luto se faz presente, onde o desemprego se mostra de forma feroz e onde vivenciamos momentos nevrálgicos, difíceis de serem experimentados no nosso dia a dia. Todos nós passamos por esse tipo de dia. Enfrentamos cotidianamente um dia mau, mas é natural que experimentemos o dia mau. E os puritanos, por exemplo, costumavam afirmar que existem momentos que parecem, de fato, que neste dia mau, o adversário de nossas almas se levanta de forma substancial contra as nossas vidas. O livro de Jó trata de um dos assuntos mais difíceis da experiência humana, que é como lidar com o sofrimento. A propósito, nós vivemos num tempo em que os crentes não gostam de ouvir essa palavra sofrimento. Se pudéssemos, bateríamos na madeira gospel e diríamos: afasta de mim, Senhor, este cálice, porque eu não quero ouvir falar sobre sofrimento. Entretanto, é impossível passarmos incólumes nesta vida sem que enfrentamos dias maus, sem que enfrentamos batalhas contra o adversário das nossas almas. E o livro de Jó vai tratar disso de forma absolutamente peculiar. Aliás, deixe-me falar um pouco sobre a vida de Jó. O texto que lemos diz que Jó era um homem rico e próspero. Não havia nenhum problema financeiro na vida dele, ou nenhuma dificuldade. As Escrituras nos mostram que ele era detentor de muitos animais, e do ponto de vista da antiguidade, quanto mais animais você possuía, mais rico você o era. Portanto, ele era um homem próspero e abençoado do ponto de vista da sua riqueza. Mas não somente isso. O texto que lemos diz que ele também era abençoado do ponto de vista da sua família. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E segundo a gente vê no texto, todos esses 10 filhos conviviam muito bem, a ponto da narrativa do texto dizer que eles costumavam comer juntos, comer banquetes juntos, estavam juntos uns dos outros, o que nos aponta efetivamente que Jó possuía uma família extremamente harmoniosa. Então a síntese era um homem rico, um homem sem problemas financeiros, um homem com uma família ajustada, com filhos que conviviam bem e que experimentava em sua cotidianidade a bênção de Deus de uma forma significativa. Entretanto, o texto vai dizer que certa feita Satanás se apresenta ao Senhor. E você conhece o texto. E nessa apresentação o Senhor fala aos anjos que ali estavam e diretamente a Satanás: você tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, homem correto, homem probo. E Satanás diz: mas também não tem nenhum problema, aparentemente. Ele tem uma família ajustada, seus filhos convivem bem, seu casamento, seu lar é um lar extremamente abençoado, não tem problemas de enfermidades, de doenças que porventura possam ter aparecido, e além disso é um homem muito rico, e é fácil ser íntegro, correto, honesto e até mesmo temente a Deus, e eu estou parafraseando o texto, com todas essas coisas.
E o texto vai dizer que o Senhor se dirige a Satanás e fala, olha, você pode tocar na vida de Jó, entretanto não tire a vida, você pode tocar na sua família, entretanto não fira a saúde do meu servo, e mais uma vez eu estou parafraseando o texto, e você vai ver que ele vai permanecer firme. Eu quero, nessa noite, de forma objetiva e prática, tirar desse texto algumas lições que devem ser entendidas, compreendidas e aplicadas no nosso dia a dia. Se não, vejamos. A primeira lição que o texto vai nos mostrar é que pessoas que andam corretamente e vivem de forma digna e honrada também sofrem. Eu não sei se você já deve ter ouvido muita gente dizendo, se você é crente, você não vai passar por lutas. Se você é crente, você não vai enfrentar batalhas. Se você é crente, você não vai enfrentar conflitos no seu cotidiano. Se você é um cristão, você precisa e você necessita experimentar de vitória. Se você não estiver experimentando, é porque você deu brecha para o cão, para o capeta, para coisa ruim, para o capiroto, para quem quer que seja. Ou seja, você deu um tipo de legalidade, ou quem sabe você esteja em pecado. Mas quando a gente olha para o texto, a gente vai ver que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem probo, Jó era um homem extremamente correto, e ele enfrenta uma batalha espiritual contra Satanás, que faz com que ele experimente dor e sofrimento. Sim, pessoas que andam corretamente e vivem de forma digna e honrada também sofrem. A segunda lição que a gente aprende é que o diabo deseja usar o nosso sofrimento como instrumento de murmuração. Interessante observarmos, e a gente percebe isso nos 2 primeiros capítulos de Jó, que Satanás vê o sofrimento como uma grande oportunidade para tentar destruir a fé dos servos de Deus. Ele aceitou o desafio de tentar destruir a fé de um dos homens mais idôneos do mundo até então. O que nos leva ao entendimento que o diabo entende muito sobre a nossa natureza humana. Ele sabe que pessoas que servem a Deus fielmente, quando tudo vai bem na vida, podem ser tentados por meio de uma calamidade pessoal. E é nesse momento, quando os problemas financeiros surgem, ou quando mesmo somos surpreendidos pela morte de um ente querido, ou quando ouvimos ou recebemos a notícia de uma doença grave, que frequentemente as pessoas são tomadas pela tentação de abandonarem a Cristo. São, de certa forma, incentivadas a nutrirem na alma um sentimento de murmuração. São em situações assim que tentam de algum modo vilipendiar o nome de Cristo através de murmurações, de que o texto vai nos mostrar que Jó passou por um dos momentos mais difíceis que um ser humano poderia ter vivido ou passado. Ele recebe a notícia de que todos os seus bens e suas propriedades tinham sido, ou melhor, os seus animais tinham sido destruídos, portanto a sua riqueza. Mas não somente isso, ele recebe a notícia de que os seus filhos, aquilo que lhes era mais caro, aquilo que lhes era mais importante, tinham vindo a óbito. O texto vai além, no capítulo 2 vai dizer que numa segunda oportunidade o Senhor permite com que Satanás toque na vida dele, e Jó contrai um tipo de elefantise com lepra, com dores homéricas, sentado à porta da cidade, vivendo nos momentos mais terríveis e mais complicados de toda a sua existência. Mas você não percebe nenhum tipo de murmuração em Jó. Ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém já disse que murmuração é canção para o diabo. E eu não tenho a menor dúvida de que nós, às vezes, murmuramos desnecessariamente. Já se deu conta que, às vezes, nós reclamamos, por exemplo, do próprio clima.
Essa semana aqui em São Paulo, eu estou a semana em São Paulo, no meio, a impressão que tínhamos é que estávamos no calor do Rio de Janeiro, com 35, 36 graus. E aí as pessoas dizendo, mas que calor insuportável. No final de semana está fazendo 12. E eu vejo as pessoas dizendo, mas que frio insuportável. Nós somos pessoas extremamente voláteis. É fácil louvar a Deus, exaltar a Deus, bendizer o Senhor, quando tudo caminha da melhor forma possível. Entretanto, quando nós enfrentamos o dia mal, quando passamos por situações complicadas, como muitos indivíduos passam no seu dia a dia, nós nutrimos na alma a sensação de murmuração. Jó não sabia o porquê do seu sofrimento. No entanto, entre linhas, a gente percebe que ele confiava no Senhor. A terceira lição que a gente aprende é que amigos nem sempre ajudam. Porque, observe, Jó tinha 3 amigos que ficaram sabendo do seu sofrimento. Chegou a notícia. Gente, souberam o que aconteceu com Jó? Não, o que houve? Rapaz, catástrofes em cima de catástrofes. O cara perdeu tudo. Mas o pior, perdeu os seus filhos. E esses 3 resolvem ir em encontro de Jó. Combinaram, o verso 11 do capítulo 2, diz que eles resolveram condoer-se dele e consolá-lo. Mas observe, as palavras desses homens não ajudaram. Eles ofereceram explicações baseadas nas opiniões deles, e não na verdade que vem de Deus. Onde Deus não tinha falado, eles ousaram falar. E observe que às vezes a gente vê isso acontecendo de uma forma muito clara no meio dos crentes. Fulano foi demitido. Vai ver que não é dizimista. Fulano está passando por uma situação complicadíssima, né? Vai ver que ele está com algum pecado escondido. Fulano está enfrentando batalhas das mais variadas possíveis. Não, ele deu alguma brecha para o diabo operar na vida dele. Se não bastasse o sofrimento, se não bastasse a tristeza, a tortura, a angústia, aquele homem recebe 3 pessoas. É como se um santista, um palmeirense, um são paulino dissesse para o corintiano que ele vai experimentar a 2ª divisão novamente. O resultado não foi consolo e ajuda, mas sim perturbação e desânimo. 4º lugar, ou 4ª lição. Deus não nos deve satisfações. Até porque quando a gente passa pelo dia mal, é natural a gente perguntar, por quê? Não é isso? Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Jó fez isso. Capítulo 3, verso 24, diz que Jó questiona, por quê? Se a gente for olhar para as Escrituras, a gente vai ver que Abacuque também faz perguntas a respeito do sofrimento. Por quê? Milhões de pessoas têm feito a mesma indagação. É interessante e importante observar que Deus, apesar de indagá-lo, não responde todos os nossos questionamentos. Observe. Você pode ler o livro de Jó do começo ao fim e não encontrará uma resposta completa de Deus à pergunta do sofredor. Durante boa parte da história, Deus deixou Jó e seus amigos ponderarem sobre os problemas ou sobre o problema que ele vivenciava. E quando o Senhor falou no final do livro, ele não explicou o porquê.
A partir do capítulo 38, Deus afirma que o homem, como mera criatura, não é capaz de entender muitas das coisas que ele faz. Ele não é digno de questionar a sabedoria divina. Jó entendeu a correção de Deus e respondeu humildemente: sou indigno. Que te responderia eu? Põe a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó pediu desculpas a Deus por ter duvidado da justiça e da bondade do Criador. A verdade, disse ele, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, por isso ele diz, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus não nos deve satisfações. A quinta lição é que quase sempre, observe, quase sempre depois da tempestade, vem a bonança. Quase sempre. Depois do sofrimento vem a provisão. E eu digo quase sempre porque Deus não é obrigado a trazer bonança em meio às nossas tempestades. Ainda que Ele o faça por ser extremamente misericordioso. Mas o que Jó nos ensina é que o sofrimento desta vida é temporário. O sofrimento que ele passou foi intenso. Não durou para sempre. É bem provável que ele tenha lembrado durante o resto da vida daquelas experiências doloridas. Mas a crise passou e a vida continuou. As Escrituras afirmam que Deus restaurou as posses deles em porções dobradas. A mesma coisa pode acontecer conosco. A gente pode enfrentar dias difíceis, pode enfrentar o dia mau, pode passar por tempestades, mas a bonança um dia se fará presente. Qualquer sofrimento é pequeno quando colocamos no contexto da eternidade. O problema é que os nossos olhos eles estão tão fixos nesse mundo que a gente esquece da promessa da vida eterna e de estar com o Senhor por toda a eternidade, onde não haverá dor, angústia ou sofrimento. Nessa perspectiva, somos chamados a sermos fiéis no sofrimento e entendermos que podemos sofrer nessa vida, mas o Senhor se fará presente em nosso meio. Pessoas que dizem que os filhos de Deus não sofrem são falsos mestres, que não conhecem ou não entendem a palavra do Senhor. Jó perdeu tudo, Jeremias foi preso, João Batista foi decapitado, o próprio Senhor Jesus Cristo foi crucificado, Estevão foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágios e prisões e morreu decapitado. Pedro, apesar de ter sido um grande homem de Deus, morreu crucificado de cabeça para baixo. Eu e você sofremos, mas temos a plena certeza de que o sofrimento é temporário. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final do sermão. Eu tenho algumas aplicações para fazer nessa noite. A primeira delas é que os problemas da vida não sugerem falta de fé e não são provas de algum terrível pecado no nosso cotidiano. Já se deu conta que é muito fácil a gente ter fé no problema dos outros do que a gente ter fé no problema da gente? Quando o sujeito está desempregado, a gente fala, ora, rapaz, que Deus vai abrir essa porta. Quando o indivíduo está passando por uma situação difícil, né, do ponto de vista de saúde, você é capaz de falar para o sujeito, não, você precisa clamar a Deus. Ô homem de pouca fé, clame ao Senhor. O problema é quando você está passando pelo problema do desemprego, quando você está enfrentando uma enfermidade que lhe assola a alma. A fé desaparece. Não, problemas não sugerem falta de fé. Jó era um homem de fé. Ele levava os seus filhos em oração constantemente ao Senhor, com a preocupação de que seus filhos tivessem pecado. Não,
Problemas não são provas de algum pecado na vida, porque se assim fosse, todos nós estaríamos lascados, porque a nossa natureza é má e nós pecamos todos os dias. Eu sei que as provações às vezes vêm como disciplina de Deus, mas às vezes não. Mas às vezes, ou em boa parte delas, são oportunidades para o crescimento e convites para adorar ao Senhor. Você vai perceber no livro de Jó, ao final, o Senhor dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Segundo lugar, que a gente aprende é que vale a pena confiar no Senhor. Permita-me lhe contar uma história. Conta-se que um homem ganhou um cavalo. E alguém disse para ele: rapaz, que bênção! Que maravilha poder ganhar ou receber um cavalo de presente. Você é um homem bem-aventurado. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Passaram-se alguns meses, o filho mais velho desse homem pegou o cavalo e saiu com ele a galopar pela pradaria. O bicho se assustou por algum motivo, empinou, ele caiu do cavalo e ficou paralítico. E alguém chegou para o homem que tinha recebido o cavalo e falou: que cavalo maldito, que maldição você ter recebido esse cavalo. Se esse cavalo não tivesse sido lhe dado, seu filho não tinha caído dele. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Passaram-se 6 meses, o reino daquele homem entrou em guerra e todos os jovens foram convocados para a batalha, com exceto ou excluindo o rapaz que tinha caído do cavalo. E alguém respondeu a ele dizendo: que bênção de cavalo, porque se você não tivesse recebido esse cavalo, seu filho não tinha caído dele. Se ele não tivesse caído, ele tinha ido para a guerra, e se ele tivesse ido para a guerra, teria morrido como os meus filhos, os nossos filhos morreram. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Há um Deus soberano que reina e governa sobre todas as coisas. A gente não sabe o que vai acontecer em 20 minutos, mas a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Terceira lição, ou terceira aplicação: persevere. Persevere. Não empreste os seus ouvidos a Satanás, que vai querer com que você murmure. Continue confiando no Senhor. Continue crendo no Senhor. Continue depositando as suas expectativas e as suas expectações no Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia se renova às nossas vidas ou sobre nossas vidas a cada manhã. E por fim, eu concluo. Lembre-se que o Senhor é aquele capaz de fazer com que a esperança ressuscite. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre, porque ela morre. Ela morre. Às vezes nós olhamos para determinadas situações e a gente fala: nem a esperança tem esperança na esperança. Ela morre. Não há possibilidade palpável e tangível de reverter esse quadro. Acabou. Não há solução. Nada se pode fazer. Chegou ao fim. Humanamente falando, nada é possível. Lembro que, certa ocasião, eu cheguei numa localidade chamada La Península, no norte do Peru, e andando por uma das comunidades mais pobres que eu então já tinha visto na minha vida, uma comunidade sem água, esgoto, sem luz, sem educação, nada, nada, nada. Como dizia antigamente, pobre de maré de si. E uma senhora chegou para mim e falou: o senhor, ela soube que eu era pastor, ela falou: o senhor poderia ir na minha casa dar extrema-unção à minha filha, porque os médicos disseram que ela não passa dessa semana. E eu falei para ela: não posso dar extrema-unção, e expliquei a ela por que não.
mas eu posso orar pela sua família e ir lá conversar com sua filha. E quando eu cheguei naquele lugar, tinha uma menina de 30 quilos aproximadamente, dos seus 17, 18 anos, em estado final de câncer, e o cheiro da morte estava naquele lugar. E eu falei para aquela menina a respeito do Evangelho, preguei a respeito de Cristo e falei que, se Deus assim quisesse, Ele poderia curá-la, mas ela deveria estar preparada para encontrar-se com o Senhor. E assim falei para toda a família. Oramos e fomos embora. 3 ou 4 anos depois eu volto na mesma localidade, eu já não lembrava daquele episódio, daquela situação, quando uma senhora vem correndo em minha direção. E ela fala, pastor, que bom ver o senhor aqui. E aí eu recordei, e no meio da conversa, eu falei, como é que a senhora está? Como é que ficou a situação da sua filha? Ela disse, eu não sei o que aconteceu, mas uma semana depois ela começou a se recuperar. Hoje ela está com 80 quilos, com 2 filhos, absolutamente curada pelo poder do Evangelho de Jesus. Deus é poderoso para fazer com que onde a esperança não existe mais, ou tenha morrido, com que milagres aconteçam. Claro que nós não damos ordens a Deus, claro que nós não temos poder de curar ninguém, mas Deus continua sendo o Rei soberano sobre todas as coisas. A minha oração é que você que talvez esteja passando pelo dia mau, ou esteja enfrentando momentos de extrema dificuldade, a continuar crendo, perseverando, orando, confiando na certeza de que Deus é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos pelo culto público, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra, nós louvamos ao Senhor pela sua graça, nos fortalece, nos anima pelo poder do seu nome. É a oração que fazemos em Jesus, nosso Senhor. Amém. Você pode se sentar. O pastor David pediu que eu dirigisse e conduzisse a ceia, e nós o faremos agora, nesse momento. As Escrituras nos ensinam que, em memória dele, nós devemos partir o pão e tomar do cálice. Creio profundamente de que o Senhor nos abençoa quando participamos da sua mesa de forma correta. Entretanto, as Escrituras dizem que deve o homem examinar-se a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma e beba do cálice. O que nos traz alguns entendimentos. Primeiro, só pode se examinar quem regenerado e quem salvo foi, o que traz a implicação de que a ceia é para aqueles que passaram pelo primeiro mandamento, o primeiro sacramento, ordenança, que é o batismo. Então, portanto, se você não participou ou não passou pelas águas do batismo, não coma e não beba do pão, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mas também nós devemos participar da mesa do Senhor com esperança, porque haverá um dia em que aquele Cristo, aquele Senhor que morreu e ressuscitou corporalmente, há de voltar também corporalmente. E nós encontraremos com Ele. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 11. E no novo céu e na nova terra, participaremos da mesa do Senhor como filhos de Deus. Enquanto a gente canta uma canção e os irmãos que vão nos ajudar aqui na ceia
por favor, estejam se dirigindo, eu o convido a curvar a sua cabeça e a olhar para a sua própria vida. E as Escrituras dizem que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Tem um momento de oração enquanto uma canção é ministrada.